Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 em diante. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, veja, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Foi o que a gente acabou de cantar. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Apocalipse é um livro escrito por João. João foi o último dos mártires do Evangelho, contando entre os discípulos. Quando João recebe a visão do Apocalipse, ele está abandonado numa ilha chamada Patmos. A essa altura da história, todos os outros discípulos já morreram de mortes terríveis por causa do amor ao Evangelho, e só ele resta vivo. Para não matar ele, o exilaram numa ilha distante, abandonada, fechada, para ele morrer lá, abandonado à própria sorte. Todas as portas da terra estavam fechadas diante de João. Não tinha mais para quem pregar. A ilha estava deserta. Só que quando todas as portas da terra se fecham, Deus decide abrir as portas do céu para João. Quando não tinha mais para onde olhar, porque a visão que se tinha do lado era de um exílio, ele olha para o céu, e a voz do Senhor chama João pelo seu nome e diz: João, sobe aqui. Não foi Deus que desceu naquela ilha, foi Deus que pegou João com a sua própria mão e o levou até as alturas e disse: agora eu vou revelar para você como as coisas acontecem aqui no andar de cima. Até agora, João, você conseguiu entender, compreender com muita clareza tudo o que acontece embaixo, no andar de baixo. Só que eu vou mostrar para você a partir de agora como as coisas acontecem aqui do lado de cima. Deus descortinou as janelas dos céus e mostrou a torre de controle do mundo inteiro. O lugar onde é governado tudo que está acima nos céus, embaixo na terra, até as minhocas debaixo da terra são governadas por essa torre de controle, que é o trono da majestade e da glória de Deus. O Senhor disse para João: João, vou te mostrar como que é aqui em cima. Eu imagino João em estado de choque quando vê as portas das mansões celestiais se abrindo, o trono de Deus diante dele. Ele começa dizendo que ele viu alguém, mas não consegue nem encontrar palavras no seu vocabulário para descrever o tamanho da glória, da grandeza, da virtude, da majestade, do brilho. O aspecto é como a luz do sol, e você não consegue ficar muito tempo olhando para o sol. Se alguém olhar muito tempo para o sol, é perigoso até ficar cego. Não dá para olhar. Mas tinham 4 seres viventes
com asas. E eu creio que aqueles seres viventes faziam uma sombra para que João conseguisse, pelo menos por um aspecto de reflexo, enxergar a magnitude do que estava acontecendo ali dentro daquele lugar. Nós acabamos de ler, e quando você vai lendo, se não te sobe o negócio por dentro assim, eu não sei o que pode mais te comover. 24 anciãos assentados em volta do trono, anjos, arcanjos. O texto bíblico diz que são miríades e miríades, milhares de milhares e milhões de milhões de seres espirituais, dizendo ao que está sentado no trono: seja o louvor, seja o domínio, seja a glória, pelos séculos dos séculos, amém. E quando se desenrolam os acontecimentos ali dentro, os 24 anciãos que têm coroa sobre a sua cabeça, eles saem da sua posição, quem tem trono tem autoridade de governo, eles abandonam o seu lugar de autoridade de governo, se levantam do trono, se prostram diante do trono de Deus, pega a coroa da sua cabeça e joga aos pés do Cordeiro, dizendo: eu não preciso dessa glória do trono, nem da honra da coroa, eu não preciso da posição do trono, nem da autorização da coroa. Quando eu vejo a majestade santa da glória de Deus, eu não consigo ter reação que seja plausível, eu me prostro. Um dia a arca do Senhor foi tomada de Israel, e quando Davi reinava, a arca foi trazida de volta para Jerusalém. E quando os homens vêm trazendo a arca da aliança, que representava a presença de Deus, para dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que o rei Davi, ele tirou as suas vestes de rei, tirou a coroa de rei da sua cabeça, porque nada mais importava, nenhuma autoridade, nenhum governo, nenhum poder, nenhuma potestade, nenhum principado, nada pode subsistir diante da glória de Deus. Tudo que existe nesse mundo, e nós lemos que até os seres que estão enfiados debaixo da terra não conseguem subsistir diante da glória daquele que está sentado sobre o trono. Agora, quando eu começo a descrever esses seres viventes, eles tinham rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem. Eles tinham olhos por todos os lados, 6 asas. Isaías teve essa visão no capítulo 6. Diz que ele viu um serafim que tinha 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés. Irmão, o aspecto dessa visão é extraordinário. Alguém tenta descrever isso num filme, numa imagem, numa fotografia, numa arte desenhada, mas nada pode se comparar com aquilo. João fica sem palavras, atônito. Isaías, quando viu, disse: eu vou morrer, porque eu vi a glória do Senhor. Para um homem, Lustelli, um homem comum, enxergar isso e sobreviver, é muito difícil. Quando Deus apareceu para Moisés no monte, a Bíblia diz que ele se escondeu atrás da fenda de uma rocha, e a glória de Deus passou de costas, porque se Moisés olhasse para o brilho daquela glória, ele morreria. Só de ver o aspecto longe, com o rosto encoberto de trás de uma rocha, e a sombra de Deus passou, o aspecto de Deus, não era a presença de Deus em si, era a glória de Deus, passou de costas, de longe, apartado. Moisés ficou com o rosto resplandecente como a luz do sol, e quando ele desceu do monte, nenhum homem conseguia olhar no rosto de Moisés. Ele teve que cobrir o rosto para conversar com as pessoas, porque o brilho da glória de Deus ficou gravado na face de Moisés. Agora, dentro desse ambiente todo que nós estamos narrando aqui, lendo, você vai lendo Apocalipse. Quem está estudando Apocalipse comigo na quarta-feira percebe a grandeza de tudo isso. Deixa eu te fazer 3 perguntas. Imagina você inserido nesse ambiente. Pensa um pouquinho.
Vou te dar asas à imaginação. Tenta imaginar você inserido nesse contexto. Vou te fazer 3 perguntas. Consegue imaginar alguém entediado em um cenário como esse? Ai, que tédio esses serafins voando para lá e para cá. Ai, deu até um sono agora com esses arcanjos para lá e para cá. Com essas trombetas tocando, esses homens. Joga a coroa, cata a coroa. Pega a coroa, cata a coroa. É muito repetitivo isso. Joga, ó na carne, ó. Joga a coroa, pega. Se já vai pegar a coroa de volta, por que joga a coroa? Você consegue imaginar alguém entediado nesse ambiente que eu estou narrando aqui? Outra pergunta. Você imagina você desejando que as pessoas sejam mais atenciosas com você nesse ambiente? O trono, os 24 anciãos, os seres viventes, os arcanjos, querubins, e sei lá, preocupado. Fiquei 2 dias sem ir na igreja, ninguém me fez uma ligação. Você consegue imaginar isso? Diante dessa visão, tem como você pensar, bem, as pessoas podiam ter mais atenção. Fulano, você viu? Entrei, saí, não olhou nem na minha cara. Você consegue imaginar alguém fazendo esse tipo de pergunta diante dessa visão aqui? Vou fazer outra pergunta. Você consegue imaginar você mesmo nesse ambiente preocupado com a hora que aquela cerimônia vai acabar? Num ambiente como esse, o tempo perde o sentido. Você ficaria lá de eternidade em eternidade. Eu quero te dar uma boa notícia dessa manhã. Eu quero ver se isso vai alegrar seu coração. Você e eu fomos criados para viver nesse ambiente que eu acabei de narrar. Vou falar só mais uma vez, que tem gente que não pegou. Você e eu fomos gerados para viver nesse ambiente que eu acabei de narrar, num ambiente de glória. Paulo escreveu aos Efésios e disse que a igreja, inclusive, não vai estar lá, que ela já está lá. Ele fala, a igreja já está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Então, nas regiões celestiais, nós como igreja, e eu expliquei isso em Apocalipse, na figura dos 24 anciãos, já estamos lá. Então é para esse ambiente que a igreja está se movimentando para ir. E quando eu penso que é para esse lugar que eu estou caminhando, que é para esse aspecto que Deus está me conduzindo como igreja, eu não posso, não tem como, não cabe questionamentos míseros, esdrúxulos, pequenos como esses. Que hora que isso aqui vai acabar? Ninguém me ligou, ninguém mandou mensagem, não me acudiram, não me cumprimentou, acabou cedo, o som está alto, o som está baixo, desafinou, errou a tecla, errou a nota, pisou errado, não passou a letra. Não tem como pensar nessas coisas quando você está diante da realidade que o céu está diante dos nossos olhos, e é para lá que nós estamos indo. Lá não é o nosso destino, lá é a nossa origem. Nós viemos de lá e é para lá que nós estamos voltando. Fala com alguém perto de você, nós estamos voltando para casa. Sabe, algumas vezes uma tristeza que você sente, mesmo sendo salvo, preenchido pela presença de Deus, você sente que tem alguma coisa faltando na sua vida. Sabe o que é? A Bíblia diz em Eclesiastes que o Senhor plantou a eternidade dentro do homem para que ele não se esquecesse do lugar de onde veio e para onde ele está sendo conduzido. Então, deixa eu te falar, esse lugar aqui, irmãos, é o aspecto da eternidade, e tem um pedacinho desse ambiente aqui dentro de você e de mim. Você consegue entender que um Deus tão grandioso, que daquela sala do trono consegue governar até as minhocas que estão debaixo da terra, um Deus tão grande assim decidiu morar dentro de nós. Ele pegou um pedacinho dessa eternidade, colocou dentro do coração do homem, para que a gente possa sentir saudade de casa. Tem um hino que diz: sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar. Tem um hino 36 da harpa cristã que diz: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade. E ele pergunta: quando será que eu vou? Está demorando muito. Aí ele olha para as criações e diz: passarinhos, belas flores querem me encantar,
mas são vãos terrestres esplendores. Eu contemplo mesmo, é o meu lar. E o meu lar é isso que eu acabei de ler para você, que não tem como ficar entediado em um ambiente como esse. Agora, eu preciso te trazer para uma realidade espiritual. Quando nós nos reunimos como igreja, fagulhas da eternidade se encontram nesse ajuntamento. Então esse ambiente deve ser inspirado no ambiente da glória de Deus, porque se é entronizado no meio dos louvores que Deus está. Então no meio dos louvores o ambiente gerado tem que ser pelo menos inspirado na visão da glória do trono que eu acabei de mencionar para você. Então quando nós nos reunimos para cantar louvores ao Senhor, para adorar a Deus num domingo como esse aqui nesse lugar, tem um pedacinho de eternidade em cada um se encontrando num ajuntamento santo. Esse lugar se torna igreja, casa de Deus, não por causa das paredes de tijolo, mas por causa de cada pedacinho do céu que existe entre nós. E quando tudo isso se encontra, irmão, não tem outra coisa senão atrair a presença do Eterno para mais perto, na pessoa bendita do Espírito Santo, para se movimentar livremente no meio do seu povo. Então esse ambiente tem que ser inspirado no ambiente da glória de Deus. Mas qual é a realidade atual? Estamos acostumados, ou por que não dizer mal acostumados, porque nós não entendemos algumas vezes a magnitude do que é esse ajuntamento. Alguém inclusive que faz parte desse corpo poderia estar aqui e não está, talvez por um percalço, talvez por uma circunstância, mas talvez simplesmente porque Satanás roubou do coração de alguém o entendimento do que significa estar no meio do povo de Deus, do que significa esse ajuntamento, do que significa essa reunião. É o que a gente consegue, Jô, se aproximar ao máximo daquilo que é a maior realidade espiritual da igreja, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aqui isso deve ser manifesto, Dani. Aqui isso tem que sair para fora. Aqui isso tem que aflorar dentro de nós. Quando nós tomamos decisões sobre a nossa própria vida, nós buscamos aquela que nos dará o maior prazer. Na hora que você vai escolher uma casa para morar, na hora que você vai escolher um carro para você dirigir, na hora que você vai escolher uma profissão, na hora que você vai escolher uma roupa, você escolhe de acordo com a sua própria conveniência. Essa vai estar calor, então essa aqui vai ser mais fresca, mais confortável. Tá frio, vou pegar essa aqui porque essa jaqueta vai me defender do frio. Esse carro aqui, ele é mais bonito, só que ele gasta mais. Então eu vou ter que escolher um carro que eu não acho tão bonito, mas que vai economizar no combustível. E a gente vai amoldando as nossas escolhas na vida de acordo com aquilo que é melhor para nós, que é mais conveniente para nós, que nos agrada mais, que nos traz maior prazer. E infelizmente nós levamos esses padrões quando nós escolhemos, quando nós olhamos para a igreja do Senhor. Nós temos esse direito de escolha de vir num culto, por exemplo. E quantas pessoas pegam um carro, uma moto, uma bicicleta ou vai a pé para vir para esse ajuntamento que deveria ser o reflexo da magnitude da glória do Eterno manifesta no meio de nós, e vem de lá pensando, o que nós buscamos? Aí alguém fala bem assim, deixa eu te fazer uma pergunta, o que foi? Lá tem estacionamento para eu colocar meu carro? E você sabia que tem gente que escolhe igreja para congregar, porque está sabendo que lá naquela igreja que ele quer congregar tem um estacionamento para o carro dele, porque se não tiver um lugar para ele guardar o carro dele, ele não congrega naquela igreja. Pastor, tem isso. Espera aí, pastor, deixa eu perguntar uma coisa. A música é atraente? Eu quero saber se os músicos que tocam lá são músicos profissionais. Fez faculdade de música? Eu quero saber se os que cantam lá fizeram aula de canto, foram bem treinados nas divisões vocais, tem uma voz bonita.
Fez pelo menos um teste seletivo? Ou foi colocando qualquer um? E as pessoas estão buscando uma música atraente, um lugar que tem estacionamento para colocar o carro. Pastor, o que foi? Eu tenho filho pequeno. Eu preciso de um lugar que acomode a minha criança. Vocês têm sala disponível, dividida por faixa etária? Porque eu tenho um de 5 e tenho um de 10. Só que não vai ficar os dois na mesma sala, porque dá problema. Em casa eles já não se entendem. Lá eu resolvo, mas aí vocês vão precisar de divisão. Quantas salas do Kids vocês têm na sua igreja para poder atender a minha criança? Vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando aqui, para a realidade que nós estamos vivendo, parece que são coisas tão pequenas. Eu estou falando do lugar que se amolda, que se inspira no trono da glória de Deus. E eu não consigo pensar em alguém que está diante do trono da glória de Deus preocupado onde é que o carro dele está estacionado. Eu não consigo pensar alguém diante da glória de Deus pensando se o menino dele está recebendo a mamadeira na temperatura certa, esquentada no micro-ondas, lá pelo grupo Kids. Outro dia eu vi uma igreja apresentando os ministérios da igreja. Eu sou do Kids, era tudo em inglês. Eu sou brasileira, tá? Mas falava tudo em inglês. Os church. Eu sou church, legal. Eu sou do Kids. Aí um falou assim: eu sou do Style. Eu falei: que é isso? Eu cuido da paleta de cores do ministério. As roupas dos músicos para combinar. Eu falei: isso é o que? Ministério. Quando eu penso no ajuntamento que se inspira na visão do trono da glória de Deus, eu não consigo imaginar alguém preocupado se a cor da camisa está combinando com a calça, com a cor do sapato, com a tiara na cabeça. Você percebe? Então, contexto, irmão, de igreja não se dá num reino de visibilidade do que é visto aqui. A igreja não é daqui. A cor da sua roupa é coisa daqui. O estacionamento do seu carro é coisa daqui. O nível profissional da musicalidade é coisa daqui. É muito melhor ouvir um desafinado adorador do que um profissional da música que gravou 50 CD, mas que está seco e vazio da presença de Deus. É muito melhor ouvir um analfabeto pregando nós é, nós foi, nós vai, cheio do Espírito Santo, do que um teólogo letrado na pós-doutorado, que não tem a presença de Deus e que não tem nada a ver com a visão do trono da glória de Deus que inspira a igreja. É melhor errar as notas do violão, é melhor capengar no teclado, é melhor tocar fora do ritmo na bateria, é melhor um som parecendo uma caixinha de abelha cantando oh glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, mas que tem a presença de Deus, do que ter toda uma estrutura, do que ter palco, som, luz, parede preta, mas não tem a glória, não tem a virtude, não tem sentimento de ser comum, não tem o Espírito Santo no meio agindo, se movimentando com liberdade. Eu não quero saber se a parede é preta, se tem palco, se tem som, se tem luz. Eu quero saber se tem a presença, se tem anjo, se tem fumaça, se tem glória, se tem serafim cobrindo o rosto, se tem ancião jogando a coroa e abrindo mão da sua posição. Alguém um dia disse: por que aqui na sua igreja não tem um monte de cadeira para os pastores sentar? Falei: porque não tem lugar de honra aqui. O lugar de honra aqui é de Jesus. E onde que o pastor senta? No lugar que qualquer pessoa senta. Não tem melhor do que ninguém aqui nesse reino. Diante do trono de Deus a gente cobre o rosto. Os serafins têm 6 asas. Quantas asas? Espera aí, você falou pouco. Quantas asas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. O que é asa? Capacidade para quê? Você ficou com dúvida? Asa da capacidade
para voar. Só que das 6 asas que os querubins, que os serafins tinham, a Bíblia diz que eles só usavam 2 para voar. Se eles usassem 6 asas, Cauã, talvez eles conseguiriam voar muito mais alto. Só que eles abriram mão da capacidade de ir mais longe, porque decidiram que não ia usar toda a sua capacidade no seu próprio benefício. Com 2 voavam, mas com 2 cobriam seu rosto, para dizer que não importa o meu rosto, a minha face, o meu brilho, a minha capacidade. Com 2 cobriram os pés, fala de santificação e rendição. Então ele usa mais da metade da sua capacidade para poder alçar lugares mais altos. Ele guarda a sua capacidade para a glória de Deus. E tem gente que poderia usar 6 asas e ir muito mais longe, mas que usou só 2, guardou 4 para a glória de Deus. O que é isso, pastor? Vou traduzir. Tem gente que trabalha com venda, poderia vender um sábado, 6 asas, mas eu prefiro não ir tão longe, mas o que é de Deus está guardado, 2 para mim, 4 para Ele. Vou falar de novo, 2 para mim, 4 para Ele. Tem gente que está pegando toda a sua capacidade e investindo toda a sua capacidade em ganhar dinheiro. Meu irmão, dinheiro atraça o tempo, a ferrugem consome. O que vai restar para a sua eternidade é aquilo que a terra não consegue corroer. Jesus disse: ajunta para você tesouros nos céus, porque lá nem o tempo, nem a traça, nem a ferrugem consome. Porque enquanto vocês estão correndo atrás daquilo que perece, vocês estão se perdendo. Não adianta você usar toda a sua capacidade na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão para ganhar dinheiro e deixar as coisas de Deus de lado, porque enquanto você está fazendo isso, você está perdendo o principal. E o principal, irmão, não é da terra. Um trono, uma glória, milhares de milhares e milhões de milhões. Quem pode glorificar? Quando eu venho para cá, quando eu venho para esse encontro, a minha mais verdadeira e mais profunda devoção não pode dar lugar ao marketing, à promoção de eventos com o objetivo de entreter as pessoas. Quando nós fazemos igreja, nós não fazemos igreja para ter uma agenda no seu domingo. Quando nós pensamos igreja, nós não pensamos em uma data no seu calendário para você ter aquele hábito. Domingo é dia de ir para a igreja, como se fosse um programa do Faustão na Globo. Nem tem mais, né? Faustão morreu? Não vem ao caso. Tem gente que o culto de domingo à noite para ele é uma programação na sua agenda, que ele fala bem, se é domingo tem que ir para a igreja. Você perguntar por que você vai para a igreja, ele nem sabe. Que é dia de ir na igreja, né? Na ânsia da religiosidade, se um dia você ainda falta e restou um pouquinho de temor de Deus, você fala assim: nossa, está faltando alguma coisa na minha vida. Eu não fui no culto, parece que está tudo tão estranho. Quando eu e a pastora saímos da igreja que a gente congregava antes, ficamos o primeiro domingo sem ir no culto, nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim: nós desviamos? Por quê? Porque só pode ser crente se for na igreja domingo à noite. Tinha tanta coisa para ser desconstruída, né, irmãos? Esse ambiente, irmãos, não é qualquer ambiente. E nós não fazemos igreja para entreter as pessoas. Vamos fazer um marketing. Capricha na divulgação. Faz o melhor cartaz. Vamos fazer um vídeo. Vamos fazer um evento. Pastor, a igreja está muito parada. A igreja está precisando do que, irmão? De uma movimentação. Um dia alguém falou: por que você não faz um show e traz uma pessoa famosa na igreja? Vai lotar. Fecha a rua, põe um palco no meio da rua. Eu falei bem assim: Deus não me chamou para poder entreter multidões. Deus não me chamou para juntar gente. Deus me chamou para pregar o evangelho da cruz de Cristo. E não tem muita gente assim interessada em cruz, não. Querem mais fazer uma campanha para ter as suas vontades saciadas. As pessoas estão procurando a igreja porque querem que Deus resolva os problemas delas. E quando Deus resolve o problema delas, elas viram as costas e vão embora.
Mas ser igreja é quem entende que nesse ajuntamento aqui, irmãos, tem a glória de Deus. E não dá para cochilar na glória de Deus. Não dá para pensar na hora quando nós estamos diante da glória de Deus. A Bíblia vai dizer, e é um conselho espiritual: guarda o teu pé quando você entrar na presença de Deus. Valem todas as estratégias para aumentar o público. E alguém vai até dizer que a igreja de sucesso é a igreja que é mais lotada, que tem 1 milhão de seguidores. Palco, som, luz, vamos fazer um show. Traz uma personalidade conhecida, pinta a parede de preto. Nada contra, viu? Pinta a parede da cor que você quiser, não tem nada a ver com isso. Faz um telão iluminado. Serve uma pipoca no culto. Tem isso, viu? Serve uma pipoca no culto. Legal. Faz uma área VIP no culto. Para quem é famoso, tem até denominações que fazem isso. Para quem é famoso, tem um lugar separado. Cada um com seu cada um. Cada um pensa a igreja da maneira que acha que deve. Só que nós precisamos ainda aprender a estar extasiados por causa da glória de Deus e não por causa da estrutura impactante. Você consegue extasiar as pessoas. Outro dia eu vi um show gospel e o cantor em cima de um palco, ele gritava assim, um rock brabo, irmão. Pensa num pesadão. E ele balançava o cabelo que é grande assim, fazia assim. E aí o povo ia à loucura, irmãos. Aí chegou uma hora que ele fez assim, ó. Aí o povo fez uma esteira assim, e ele veio correndo assim, se jogou no meio do povo, e o povo segurou ele. Um culto, que é um show. Um culto, um show. Eu não sei o que era. Aí você fala bem assim: pastor, você está criticando a maneira dos outros fazer? Eu só estou imaginando, irmãos, a visão que eu acabei de ler para você de Apocalipse, e eu não consigo imaginar alguém extasiado com os decibéis do rock brabo e a estrela caindo no meio do povo e sendo jogada para cima. E as pessoas gritavam, antes do cara entrar, saiu uma vinheta: falta 10, 9, 8, e a estrela está lá atrás do palco. Aí sobe o nome dele na tela, fulano de tal, ele vem: boa noite. Todo mundo. Aí ele chega: oi meu lindo, oi minha linda. Chegou o amaciante para poder massagear o seu ego e dizer para você que você é o top dos tops. E alguém disse assim que você é o centro de tudo. Cantamos aqui: se um culto, na junção dos pedaços de eternidade que há entre nós, o único nome que aparece não for o nome de Jesus, eu não quero ficar nem 10 segundos nesse lugar. O salmista escreveu: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Congregai-vos vós que escapaste das nações. Ajuntai vocês. Fala para alguém: você escapou disso. Você escapou. Como assim, pastor? Você podia estar preso nessa rede, encantado com estrutura, extasiado. Irmãos, não tem problema, não vejo questão nenhuma. Eu estou pregando para a igreja. Não tem problema nenhum você ter um som legal, uma igreja top. Não é recalque porque a nossa igreja é pequena. O pastor está falando mal de igreja grande porque a igreja dele é desse tamanhozinho, tem 10 pessoas. Alguém já falou assim: aquela igreja lá não vai para frente. Não, mas na boca do endemoniado, eles falam assim: tem uma meia dúzia lá. Não é isso, irmão. Deus sabe. A maior alegria que eu tenho na minha vida é quando eu me reúno com meus irmãos
E, sabe, Davi foi chamado para apacentar as poucas ovelhas de seu pai. E o dia que ele chegou com a marmitinha para os irmãos dele, os irmãos falaram bem assim: volta lá para apacentar as poucas ovelhas do seu pai. Pode ser pouco, mas é os que o Senhor tem nos dado. E Jesus disse: as ovelhas que o Senhor me deu estão na mão de meu pai, ninguém as arrebatará de lá. Vou apresentar uma a uma diante do Senhor, nenhuma vai se perder. Fala para alguém: você não vai se perder. Não arruma problema para mim. De Davi, ah lá, a Rosa já está fazendo propaganda para Record. Assiste lá, é bom. A pastora também gosta. Dá para aprender muita coisa e fixar naquelas filmes, minisséries da Bíblia. Só tem que tomar cuidado porque tem que ler a Bíblia. Que tem coisa que eles colocam lá que é romance. Tem que entender que é uma ficção. Então eles precisam colocar um enredo em volta. Mas nem tudo que está lá está escrito na Bíblia. Mas dá para ter uma boa base histórica. Isso. Aparece o versículo, eu acho bem legal. Muito bom. Em algumas vezes, vemos pessoas extasiadas com estruturas, com alta performance. Em situações em que há ausência dessas coisas, vemos pessoas entediadas e com o sentimento de que está faltando alguma coisa. Sabe quando você monta uma igreja de evento, a pessoa termina o evento, a gente passa por isso no retiro. Vamos para o retiro? Irmão, 40 dias de jejum, é um negócio top. Pá, pá. Acaba o retiro. Eita pastor, eita glória, meu Deus. Agora eu vou voar, porque eu estou tão cheio do Espírito Santo. Se eu estiver falando besteira, você que tem experiência junto comigo sabe. Primeiro culto depois do retiro, igreja pela metade. Você quer ver um culto igreja pela metade? O primeiro culto depois da ceia. A gente já sabe o culto que vai vir as pessoas e o culto que não vai vir as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se movimentando por programações. E ainda tem nesse tempo agora pessoas que perguntam assim: vai ter culto hoje? Vai. Quem que vai pregar? Quem? Fulano? Ah, eu não gosto da pregação dele não. Então eu não vou. Irmão, você está entendendo? Você está entendendo o que nós estamos falando? É porque a nossa realidade da igreja, graças a Deus, a gente não gira a nossa maneira de ser igreja em torno dessas coisas, de estrela, de famoso. Irmãos, eu não vou pagar um cachê para um cantor famoso vir cantar 1 hora na igreja e levar 5 mil reais da igreja. Eu não estou doido. Vocês percebem que muitas vezes não vem pregador de fora da igreja. E alguém vai falar bem assim: nossa pastor, mas os mesmos pregadores toda a vida, a mesma coisa. Podia vir alguém, né? Porque arroz com feijão enjoa. De vez em quando, frita uma costelinha de porco, qualquer coisa, uma saladinha com um bife. Mas fica aqui. Aí vem o Wesley falando de paternidade, do reino. Você já percebeu que os pregadores da nossa igreja, a mensagem de cada um gira em torno de algo que a vida deles produz? Não sei se vocês já repararam. Vem um que é mais conserto, aí o outro é mais conhecimento, o outro é mais para você ouvir e chorar, te toca na alma. E cada um tem o seu tipo, seu estilo, seu jeito. Só que tem uma coisa: eles abrem a Bíblia e podem pregar à vontade. Tem igreja que te chama para pregar e pergunta ou pede o esboço da mensagem, porque você tem que falar de acordo com a conveniência daquela liderança. Teve lugar que já me colocaram para pregar e me deram um esboço com a mensagem para eu poder falar. Você tem que falar isso aqui. E quando você paga, se torna um produto. E o produto tem que vir a gosto do cliente. O que estão fazendo com o Evangelho de Jesus Cristo? Como se a igreja fosse uma lanchonete que você sente e chega um cardápio para você, para te dizer o que você tem que comer, o que você quer comer. Hoje eu estou afim de um baguncinha, hoje eu quero um paulistinha, hoje eu quero um espetinho, hoje eu quero... Aqui na igreja, irmão, tem uma mesa e tem pão. Quem tem sede bebe da água e quem tem fome come do pão.
E quem está preocupando em satisfazer a sua vontade, vai fazer uma campanha na outra igreja. Eu falei para um irmão esses dias, eu tenho tanta alegria de poder pegar a Bíblia, abrir e pregar, sem ter o que tributar a ninguém. Porque se você paga, Enos, estou te pagando para você pregar. Se eu pago para você pregar, então você tem que pregar, eu estou te contratando. E tem pregador, eu já trouxe em outro momento, em outra denominação, cantor famoso, para poder pregar, para cantar. E sabe o que tem que fazer? Ele não sobe em cima do altar se não tiver o contrato assinado e o cachê dele na conta. Você sabia disso? O hotel ele escolheu, e o que tinha lá no contrato tinha que ter as toalhas tinham que ser daquela cor que ele pediu, as frutas selecionadas da cor que ele pediu. E no dia que chegou de tarde, ele comeu no restaurante do hotel, e à noite ele falou: não quero, que eu não gostei da comida daquele hotel, eu quero japonesa. E você vai fazer o que, irmão? Você está contratando, tem que ser a gosto do cliente. Eu não estou falando da experiência dos outros, estou falando do que eu já vivi. E você consegue imaginar esse texto de Apocalipse que eu acabei de pregar, e o pregador da noite falando qual é a cor da toalhinha que ele vai enxugar o rosto no camarim? Você consegue imaginar João Batista pregando no deserto da Judéia, exigindo que tivesse frutas cítricas na mesa do camarim dele? E sabe por que as coisas desandam desse tanto? Porque as pessoas vão deixando de lado o entendimento de que quando a gente se reúne, a inspiração para esse encontro é a visão da glória de Deus. Sabe por que tem gente que não consegue dar glória a Deus no culto? Não consegue glorificar, não consegue cantar, não consegue adorar? Não é só porque é tímido, é porque está contemplando só o que está aqui. Porque não tem como você entrar dentro de um ambiente desse que eu acabei de ler para você aqui agora e ficar parado. Eu disse no momento do louvor, até a estátua inanimada de Dagon se prostra diante da presença de Deus. Se até um pedaço de pedra se prostra diante de Deus, por que tem gente que é tão seco? Ah, pastor, é pouca expressão que eu tenho. Entendo. Só que diante da glória de Deus, irmãos, a gente fica sem reação. E se a gente não entender o que tem de fato nesse ambiente aqui, você vai olhar para uma piscina aqui do lado, fácil de distrair com um passarinho cantando ali. Você vai ver a pastora de pé aqui, o Bruno sentado, a garrafinha d'água. Você vai analisar tudo que tem aqui. E se você olhar para isso aqui, de fato não tem talvez muito motivo para você glorificar a Deus. Só que eu vou trazer um versículo para você aí. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Irmãos, nós perdemos de vista o poder de atração que o Evangelho de Cristo em sua essência possui. Adereçamos com muitas outras coisas para torná-lo mais atrativo. Então, Enos, tem o Evangelho puro e simples de Jesus. A simplicidade, o básico, é isso aqui. E alguém fala assim, isso aqui não é suficiente. Por quê? Porque isso aqui não atende meu interesse. Não chama gente, não arrecada. Se não tem gente, não tem dízimo. Se não tem dízimo, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem como eu bancar a minha vida luxuosa que eu tenho em torno da igreja. É o pensamento que se tem, irmão. Você consegue entender? Então, abrimos mão do simples, porque o simples não é tão atrativo assim. Adereçamos com um monte de outras coisas para tornar mais atraente. E acabamos por corromper a mensagem da cruz e fazer qualquer outra coisa. Um clube de encontro e não uma igreja. Um ponto de encontro de domingo, onde os amigos vão lá, se vê, se cumprimenta, pergunta como é que foi a semana e escuta uma palavra, escuta uma boa música e vai embora e está tudo certo. Salmo 27, 4. Todo mundo achou aí? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
Segura, aí eu vou continuar lendo o versículo. Alguém, que é o salmista que escreveu esse salmo, ele nutre no coração dele um desejo. Ele diz que ele vai buscar isso. Ele pediu e buscou. O que ele quer? Ele quer morar, ele quer habitar na casa do Senhor todo dia da vida dele. Ele não conseguiu, mas eu consegui, que eu moro no fundo da igreja. Ele não alcançou, eu alcancei. É só eu abrir uma porta, você já está dentro de casa. Então, por que ele falou que queria ficar? Usa a versão ARC ou ARA. Queria estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Eu quero ficar aqui todo dia. Irmãos, tem gente que acha difícil vir na igreja uma vez por semana. Ai, domingo, meu Deus do céu, tem que ir, né? Senão a perturbação vai começar depois. Tem gente que falta o culto. Se você liga para perguntar por que ela não veio, ela acha que você está sendo inconveniente e perturbando. Se você não liga, fala: você viu? Eu não fui, ninguém quis saber por que eu não fui. Um povo que não se preocupa com os outros. Como que você faz? Tem dia que eu falo: liga ou não liga? Ô irmão, mas dá trabalho. Queria falar para você não, mas dá trabalho. Todo jeito que você vai, você... Mas tem gente que tem dificuldade de vir uma vez por semana na igreja. Mas o salmista está dizendo que ele quer morar lá todo dia da vida dele. Enquanto ele viver, ele quer morar lá, dormir lá. Igualzinho Samuel, no esconderijo do Altíssimo. Só que por que ele queria morar lá? Será que era porque lá na casa do Senhor a cama era mais confortável? Será que era porque na casa do Senhor a comida era mais gostosa? Será que era porque na casa do Senhor a parede estava pintada de preto? Eu não estou cismado, irmão. Eu estou só falando. Deixa eu pregar quieto. O que será que tinha lá na casa do Senhor? Já é 11 horas? Você também não... Falta 10. Então 10 dá para fazer muita coisa em 10 minutos. Olha aqui. Então o que tinha lá na casa do Senhor para ele querer ficar todo dia lá? Aí está no mesmo versículo ele fala duas coisas: para contemplar a beleza do Senhor. Então você vai perceber que nada que era físico naquele ambiente poderia fazer ele desejar ficar lá. Mas ele entendia que quando ele ia para aquele lugar, o que ele contemplava não era as cadeiras, não era as cortinas, não era o louvor, não era os músicos, não era o pregador, não era a cor do púlpito, se era um tambor, se era um púlpito de acrílico, não era se a cadeira estava branca, almofadada ou coxadada, se tinha ar-condicionado ou se estava calor. É porque quando ele ia lá, ele contemplava a formosura do Senhor. E sabe por que tem gente que tem dificuldade na igreja domingo? Porque ela vem domingo pensando: eu vou ter que olhar para a cara de fulano, que eu não gosto. Aquele som está me dando trabalho. O pastor bota o som numa altura, ou então fala muito baixo, ou então grita muito alto, ou então o louvor vai cantar a mesma música. Vocês não ensaiaram outra música, não? Vocês só cantam essa música? E tem vezes que eu faço de propósito. Irmão, aqui não é gravadora MK Music para poder dar um lançamento por semana. No céu, que é eternidade e eternidade, eles cantam um hino só: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É só esse hino. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Qual que é a música da semana que vem? O mesmo da semana passada. De crente está reclamando porque cantou a mesma música, que é um lançamento. Ah, meu pai. Mas Davi, o salmista, esse salmo é de Davi? Sim. Davi era rei. Ele podia entrar e sair na hora que ele quisesse no templo, mas ele orou por isso.
Sabe qual era a melhor cama que existia dentro de Israel? A cama do rei. E ele preferia dormir no templo, talvez no colchonete, do que dormir no palácio da Câmara Real. Por quê? Porque lá no templo, mesmo deitado num colchonete, ele contemplava a formosura do Senhor. Mesmo se a cadeira não fosse acolchoada, ele contemplava a glória do Senhor. Mesmo se o coro desafinasse, ele contemplava a glória do Senhor. Mesmo se o louvor repetisse o da semana passada, ele não estava lá para poder receber um lançamento, ele estava lá para contemplar a formosura do Senhor. Mesmo que o som tivesse alto, baixo, se o pregador não fosse tão eloquente, ele não estava preocupado com isso, ele queria contemplar a formosura do Senhor. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de vir no culto domingo à noite? Porque ele não vem para cá contemplar a formosura do Senhor. Porque se ele viesse para cá e soubesse que aqui ele ia contemplar a formosura do Senhor, ele ia contar os segundos para estar nesse lugar, porque esse lugar é o lugar onde está presente a glória de Deus. Podia falar: pastor, faz culto todo dia, porque um dia na semana só tá pouco. Por quê? Porque eu estou ansioso para contemplar a formosura do Senhor. Vai um conselho para você na manhã desse domingo: quando você entrar num culto, para de reparar as pessoas, para de reparar a roupa das pessoas, para de reparar as coisas visíveis que você contempla com simplesmente os seus olhos carnais. E quando você entrar no ambiente de culto, começa a contemplar a formosura do Senhor, contemplar a formosura do Senhor, contemplar a formosura do Senhor. Que mais? E aprender no seu santo templo. Eu vou lá porque lá eu aprendo, eu conheço a Deus. Lá eu vou para aprender de Deus. Então lá eu contemplo o Senhor, aprendo de Deus. Contemplo o Senhor, aprendo de Deus. Contemplo o Senhor, aprendo de Deus. E no culto da semana que vem vai ter o quê? Eu contemplo o Senhor e aprendo de Deus. Pastor, não vai fazer uma campanha? Para quê? Vai eu receber uma bênção? Não, vou fazer culto. Você quer vir? Para que o culto? Qual que é o tema do culto? Culto temático. Qual que é o tema do culto? Vou contemplar o Senhor e aprender do Senhor. Vou contemplar a sua glória e aprender do Senhor. E no culto das mulheres, qual que é o tema? Contemplar o Senhor e aprender no seu templo. Pode fazer uma mesa chique, pode colocar uma cristaleira, pode vir todo mundo de rosa, de roxo, de lilás, pode enfeitar com todas as flores. Mas sabe o que vai ser mais atrativo no dia 3 de maio de 2025, lá na Inês Festas? O que vai ser mais agradável naquele lugar não é o ar-condicionado, não é um ambiente confortável, não é a mesa do chá, com bolo, com suco que está sendo preparado com muita alegria, mas é porque lá vai ter a presença da glória de Deus. Você vai contemplar o Senhor e aprender do Senhor, contemplar o Senhor e aprender do Senhor. O que vai ter lá em Jaciara domingo à noite, hoje à noite? Vai ter o quê? Vai contemplar o Senhor e aprender do Senhor. E pastor, não vai virar, não, vai ficar entediado. Pastor, ninguém consegue ficar entediado no lugar onde tem a presença do Senhor e aprendendo do Senhor. Quem está aí? Deixa eu te contar uma novidade. Eu preguei metade da mensagem, a outra metade está na outra folha, mas eu não vou terminar. 2 aos Coríntios capítulo 4 versículo 8, e eu encerro. Já tinha mais pelo menos 40 minutos para frente. Sabe o que você espera quando você fala uma hora dessa? Você espera que alguém fale: pode pregar, pastor, nós queremos ouvir. Mas não, você já está de pé aqui falando para mim: deu a hora. Quebra no meio. Quem está aí? 2 aos Coríntios capítulo 4 versículo 18. Não é isso não, calma. 4:18. 2 aos Coríntios 4:18. Isso. Fica de pé para a gente poder ler esse versículo em pé. Pega a sua Bíblia e abre ela. Quero que você grifa. Eu li esse versículo sexta-feira na oração. Inclusive, toda sexta-feira tem culto de oração. O que tem lá no culto de oração, pastor? Oração.
Quando você faz ou quando você convida alguém para um culto, ele pergunta o que vai ter lá. Será que a pessoa pensa, vai descer o Bozo fantasiado de palhaço para fazer um malabarismo? Vai ter culto. Cada coisa. Não atentando para as coisas que se vê, mas nas que não se vê. Porque as que vê são temporais, mas as que não vê são eternas. No versículo anterior, não desanimai, portanto não desanimamos. 16. Olha para o versículo 16. Eu falei isso na sexta. Versículo 16 começa assim: portanto não desanimamos. Fala para alguém aí, você está proibido de desanimar. Aí ele fala assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Ou seja, a idade vai chegando, a carne vai, a quilometragem vai ficando alta, vai vendo uma artrite, uma artrose, um reumatismo, a vista, tem que fazer um óculos, aumentar o grau. Esse corpo físico aqui, irmãos, ele vai deteriorando ao longo do tempo. Só que ele está dizendo aqui: não se desanime por causa disso, porque ainda que essa carcaça aqui vai apodrecendo ao longo do tempo, todavia, o homem interior, o espírito, tem que ficar sempre animado. Não deixa, irmãos, o seu espírito se deteriorar junto com o seu corpo, porque senão você fica um velho chato. A pessoa idosa não consegue fazer às vezes as mesmas coisas que fazia há 40 anos atrás, porque fica limitada. Só que na cabeça dela, ela está com a mesma força, com o mesmo vigor. Por quê? Porque o espírito não envelheceu junto com a carne. As pessoas estão desanimadas porque à medida que as circunstâncias da vida vão fechando o cerco, o espírito da pessoa vai se abatendo junto com a circunstância ruim. Recebe um diagnóstico do médico que não é favorável, a pessoa morre ali na frente do médico. Não, irmão, você não pode deixar as circunstâncias do mundo moldar o que você tem dentro de você, o que você carrega dentro de você. Quem está aí? Josué e Caleb foi tomar posse da terra. Eles eram dois velhinhos idosos, talvez até entortaram já, segurando uma bengala. Aí alguém falou bem assim: vocês vão aposentar, né? Agora é hora de tomar a terra, vocês não tem como conquistar a terra, olha para o corpo de vocês. Josué e Caleb falou bem assim: não. O que você está vendo aqui é coisa externa. Isso aqui é que a vida faz com a gente, que a idade faz com a gente. Só que tem uma coisa: o meu espírito está tão jovem como quando eu saí do Egito. Eu me sinto como se eu tivesse 20 anos de idade. Eu quero a minha parte da herança, aquilo que Deus prometeu para mim, eu quero. Não, mas você está velho, não interessa. Eu tenho força para poder lutar por aquilo que Deus me deu ainda. Por isso tem muita gente desanimada, Jaqueline. Está desanimada porque a circunstância apodreceu ele. Mas no versículo 18 que eu li para você, ele disse que o segredo é fixar os olhos naquilo que nós não vemos. Porque se você ficar olhando para a circunstância que você está vendo, como que Abraão e Sara iam engravidar se os dois amanhecessem e anoitecessem olhando um para a cara do outro? Um com 100, outro com 75. Minha velha, tá difícil. É verdade, né? Mas o Senhor falou para Abraão: sai para fora, olha para as estrelas. Ele fica olhando para as estrelas. Aí quando ele olha para as estrelas, ele volta para dentro de casa. Quando ele olha para Sara, sabe o que ele vê? As estrelas, a promessa de Deus. Porque quando você fica com o seu olhar fixado em um lugar e você muda de olhar, quando você muda, aquela figura que você estava fixado começou a ser projetada na sua visão. Já teve essa experiência de você olhar fixo, aí quando você tira o olho, você fica vendo aquela imagem assim, ó.
Então, Abraão estava olhando a condição, mas quando ele olhou para o céu, ele voltou para dentro, ele já não via mais a mesma coisa. E talvez para a gente alcançar o que Deus tem para nós, é só a gente mudar o nosso olhar. E a palavra do Senhor vem nessa manhã dizer para você, que quando você entrar num lugar de culto, quando você vier para a igreja, quando você estiver lá no banheiro da sua casa tomando banho, tem gente que toma banho para vir para a igreja. Tem gente que toma banho para vir para a igreja. Quando você estiver tomando banho para ir para a igreja, você já começa a lembrar nos serafins, nos querubins, nos anjos, nos arcanjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Não, mas lá na igreja só tem 30 pessoas. Não, você não está pensando em 30 pessoas que está aqui. Você está pensando nos milhares e milhares. Irmãos, você acha que quando a gente levanta a voz para cantar poderoso Deus, é só 40? Quantas pessoas tem aqui? Será umas 45 por aí? Umas 40 pessoas? Você acha que quando a gente levanta a voz para cantar aqui, Bruno, são só 40 vozes cantando? Isso é só o que você está vendo. Quando a gente abre a boca para cantar, para adorar, as nossas vozes se juntam com as vozes dos milhares de milhares de Não, vou falar de novo, que é pouco glória para muita palavra. Quando a gente abre a boca para adorar aqui nesse grupo pequeno de pessoas, as nossas vozes se juntam com as vozes dos milhares de milhares e milhões de milhões. E a gente precisa entender a grandeza desse lugar, a grandeza desse ambiente, a grandeza do culto. Quando eu entendo, Dani, o que é culto, eu tenho outra perspectiva. Eu estou tomando banho no banheiro pensando, meu Deus, eu vou ver a glória de Deus hoje. Você começa a tomar banho 3 horas da tarde, o culto é só 7, não, eu vou chegar 1 hora mais cedo, que eu já vou ficar lá, navegando no oceano do Espírito. Posso ouvir um amém? Quero orar. Será que você pode agora pegar a sua voz e falar, Senhor, pega a minha voz agora aqui e junta ela nesse coral de anjos que está aí no céu glorificando o Senhor, porque eu quero fazer uma grande movimentação de louvor ao seu nome, de glória, de honra ao nome de Jesus. Começa a agradecer, começa a celebrar, começa a engrandecer o nome do Senhor, começa a pedir para o Senhor Jesus nessa manhã mudar a sua perspectiva com relação ao ajuntamento da igreja. Tem um pedaço da eternidade dentro dos nossos corações reunidos aqui, e há coisas espirituais acontecendo nesse ambiente. O culto não acontece no ambiente físico, o culto acontece no ambiente espiritual. Se você ficar com o olho aberto, parecendo um vagalume, olhando para o lado, observando coisas, você não consegue enxergar o que você precisa enxergar. Você precisa, irmão, concentrar no mais profundo da sua alma e dizer, Senhor, eu me rendo, não tem como resistir diante dessa glória. Vai, levanta a sua voz, levanta a sua mão e começa a glorificar o nome do Senhor, começa a dizer que Ele é santo.